7 de abril de 1945. Este foi o dia em que a outrora Marinha Imperial Japonesa realizou a sua última operação de superfície na Segunda Guerra Mundial. O supercoraçado Yamato, ao lado do Yahagi e outros 8 destroyers, realizaram uma tentativa desesperada de defender a ilha de Okinawa, no que ficaria conhecida como a Operação Tengo. A destruição do Yamato nesse dia pela aviação norte-americana é uma história muito bem conhecida e documentada, mas nesse vídeo irei contar uma história diferente. Este também foi o dia em que um certo destroyer, que teve uma das carreiras mais longevas da Marinha Imperial, marcando presença na guerra desde Pearl Harbor e participando de quase todas as batalhas importantes da guerra, à exceção de Guadalcanal, também teve o seu fim. No episódio de hoje, irei contar a história do destroyer japonês Kazumi, desde a sua agitada carreira em toda a Guerra do Pacífico até o seu terrível fim na Operação Tengo, ao lado do Yamato. A sua história é tão impressionante que é possível contar toda a história da Marinha Japonesa na Guerra do Pacífico na perspectiva desse navio, e farei isso nesse vídeo. Se você gosta de histórias sobre a Segunda Guerra Mundial, deixe o seu like, inscreva-se no canal e não perca os próximos vídeos. Quando os japoneses se retiraram do Tratado Naval de Washington nos anos 30, este que limitava a construção de navios entre as nações na tentativa de evitar uma corrida armamentista, a Marinha Imperial Japonesa iniciou um amplo projeto de modernização das suas forças armadas. Muitos navios capitais foram atualizados, com destaque para os couraçados da classe Kongo e Nagato. A sua força de porta-aviões também foi aprimorada, com o surgimento do Soryu e do Hiryu, além da classe Shokaku. Os porta-aviões Akagi e Kaga também foram muito modernizados. Mas se tratando dos destroyers, como que foi? Os japoneses não estavam muito satisfeitos com a classe Shiratsuyu, uma das principais classes de destroyers da marinha, mas não podiam atualizá-lo por conta das restrições do tratado. Com a retirada do Japão do Tratado Naval de Washington, os japoneses começaram a desenvolver uma nova e mais moderna classe de destroyers, a classe Asashio. Os navios dessa classe possuíam 111 metros de comprimento, deslocavam 2.400 toneladas e tinham uma velocidade máxima de 35 nós, o equivalente a 64 km por hora, especificações bem superiores à anterior, e eram armados com 6 canhões de 127 mm, divididos em 3 torres. Foram encomendadas 10 unidades do destroyer, que foram construídos entre os anos de 37 a 39. O nono navio dessa classe a ser construído seria o Kazumi, que foi comissionado no dia 28 de junho de 1939. A classe Asashio de destroyers japoneses era uma das mais modernas do mundo no final dos anos 30, e representava na perfeição o que se tornaria a Marinha Imperial Japonesa durante a guerra, uma das mais poderosas do mundo tanto em couraçados quanto em porta-aviões e destroyers. A classe era ótima em ataques com torpedos, mas também seriam muito usados para escolta de porta-aviões. Com as tensões entre os Estados Unidos e o Japão aumentando em 41, e com uma guerra prestes a estourar, o Kazumi se mostraria um fiel companheiro da Kido Butai. No dia 7 de dezembro de 1941, o mundo se surpreendeu com o impressionante ataque japonês a Pearl Harbor. Muitos navios capitais americanos foram afundados, alguns permanentemente, e os Estados Unidos foram catapultados para a Segunda Guerra Mundial. Os ataques japoneses não se limitaram ao Havaí. Outras regiões, como Singapura, Hong Kong, Filipinas e as Índias Orientais, também foram atacadas pelos japoneses. O destroyer Kazumi foi um dos navios que escoltou a Kido Butai durante o ataque a Pearl Harbor, onde estava ao lado dos navios tanques que abasteciam os porta-aviões. O navio estava lá quando a guerra começou, no momento mais glorioso da Marinha Imperial. Nas semanas seguintes da guerra, a Kido Butai seria designada para apoiar as suas operações no Oceano Índico e no Pacífico Sul, com destaque para o ataque ao porto australiano de Darwin, conhecido como Pearl Harbor da Austrália. Outra operação de grande destaque foi a conquista de Rabaul, na Nova Bretanha. A Kido Butai também atuaria intensamente nos ataques contra Ceilão, em março e abril de 42. Uma dessas operações resultou na destruição do porta-aviões britânico Hermes. A frota combinada japonesa estava imparável, e o Kazumi a acompanhava em todos esses eventos, que eram muito custosos para os aliados. Contudo, a próxima operação da frota combinada não teria o mesmo desfecho das anteriores.
No dia 4 de junho de 1942, a Kido Butai seria enviada para conquistar a ilha de Midway, e Okazumi faria parte da força de desembarque. No entanto, o serviço de inteligência norte-americano havia decifrado os códigos japoneses, anulando completamente o seu efeito surpresa. Depois de uma série de fatores, como múltiplos erros táticos japoneses e acertos estratégicos dos americanos, todos os 4 porta-aviões japoneses que compõem a força avançada foram dizimados, e a operação seria cancelada. Os japoneses também sofreriam com a perda de um cruzador pesado, e Okazumi escoltaria os navios sobreviventes de volta para o Japão. Apesar de terem sido derrotados no que ficaria conhecido como a Batalha de Midway, os japoneses foram bem-sucedidos em outra operação simultânea, o desembarque nas Aleutas, que tinha por objetivo não apenas ampliar o seu perímetro defensivo, mas também de distrair os americanos da invasão a Midway. O objetivo principal não foi conquistado, mas as Aleutas foram tomadas, e no dia 28 de junho, Okazumi escoltaria o porta-hidroaviões Chiyoda para o Alasca em missão de reabastecimento. Todavia, no dia 5 de julho, próximo da ilha de Kiska, uma forte explosão agitou o pequeno destroyer. Ele tinha sido atingido por um torpedo, bem no meio do navio, disparado pelo USS Growler. 10 tripulantes perderiam suas vidas, e Okazumi retornaria ao Japão para reparos, que só seriam concluídos em junho de 43. Isso significa que ele perderia completamente a campanha de Guadalcanal. A luta por Guadalcanal começou no dia 7 de agosto de 1942, e foi a tentativa dos americanos de partirem para a ofensiva na guerra, e ela é conhecida por ter sido o ponto de virada da Guerra do Pacífico. A campanha durou cerca de 6 meses, e foi marcada por uma série de batalhas sangrentas pelo controle da Ilha do Terror, tanto terrestres quanto navais e aéreas. Ela foi muito custosa para os americanos, mas as suas perdas podiam ser rapidamente repostas, o que não acontecia no lado japonês. Em 6 meses de lutas, os japoneses perderam o controle dos mares nas Ilhas Salomão e no Pacífico Sul, e sofreram com a perda de um porta-aviões leve, 2 couraçados e dezenas de navios, para além de 680 aeronaves, 1.200 pilotos e 19.000 soldados. Depois de Guadalcanal, o Japão havia perdido completamente toda a sua capacidade de enfrentar os americanos de igual para igual em batalhas navais. Quando os reparos do Kazumi foram finalizados, e retornou para a ativa em junho de 43, ele viu uma guerra totalmente diferente do que havia presenciado até então. Um Japão na defensiva e recuando desesperadamente contra o imparável avanço dos aliados. Depois do intenso ano de 1942, a Marinha Imperial estava cambaleada com a perda da superioridade naval. Como a Guerra do Pacífico em 1943 se concentrou muito na Nova Guiné e nas Ilhas Salomão, os japoneses passariam esse ano reconstruindo a sua força de porta-aviões, e ela só teria condições de operar com força novamente apenas em 44. Esse hiato de grandes batalhas navais em 43 praticamente jogaram o Kazumi, um fiel companheiro da frota combinada, para missões de patrulha e reconhecimento nas ilhas japonesas. A próxima operação de combate do Kazumi viria somente em outubro de 44, durante a Batalha do Golfo de Leyte, esta que se tornaria a maior batalha naval da história, envolvendo mais de 300 navios. Ela foi uma tentativa desesperada da marinha japonesa de defender as Filipinas contra a invasão norte-americana. A esmagadora vantagem numérica, tecnológica e estratégica dos americanos transformaram essa batalha em uma vitória avassaladora dos Estados Unidos. 4 porta-aviões japoneses foram perdidos. O supercoraçado Musashi seria afundado, além dos 2 coraçados da classe Fuso. O Kazumi seria designado para a segunda força de ataque do Almirante Shima durante a Batalha do Estreito de Surigao, uma das 4 batalhas do Golfo de Leyte. Essa batalha ficaria conhecida como o último duelo de couraçados da história, dia em que muitos navios capitais americanos afundados e reflutuados em Pearl Harbor puderam se vingar dos navios japoneses. O Kazumi ficou responsável por resgatar sobreviventes dos navios que foram perdidos, com destaque para os membros do cruzador leve Abukomo, navio danificado durante a batalha e que seria afundado no dia seguinte por aeronaves americanas. Nos meses seguintes, a Marinha Imperial não tinha mais condições de reunir navios para uma grande operação, e nem tinha combustível para isso.
Com os japoneses temendo a futura invasão do Japão, Okazumi ficaria responsável, junto de outros destroyers, de escoltar os principais navios que estavam em outras regiões do Pacífico para as ilhas japonesas. Por exemplo, os 2 couraçados aéreos da classe Ise estavam em Singapura no início de 45, e Okazumi os escoltaria em segurança até o Japão. A maioria dos navios sobreviventes da marinha se encontrava agora em território nacional. Como eles sofriam muito com a falta de combustível, a maioria estava ancorada nos portos. Okazumi era um dos pouquíssimos navios da marinha que ainda tinha condições de operar, e tendo isso em vista, em abril de 45, ele seria designado para o que se tornaria a última operação de superfície da Marinha Imperial. No dia 1º de abril de 1945, as forças americanas invadiram a ilha de Okinawa. Antes dela, eles já tinham conquistado as Ilhas Marshall, Peleliu, as Filipinas e Iwo Jima. Okinawa provavelmente seria o último ponto antes da futura invasão do território japonês. As forças terrestres japonesas se empenhavam para proteger a ilha, e também contaram com o apoio de centenas de pilotos kamikaze. Porém, a vitória americana era certa. Com praticamente todas as forças navais paralisadas no Japão e sem condições de operar, os japoneses não podiam enviar a sua escolha da marinha para defender Okinawa, ou pelo menos não completamente. O super couraçado Yamato ainda tinha condições de operar. O seu armamento antiaéreo foi atualizado, e os seus canhões de 460mm eram os maiores uma vez instalados em um navio. Ele era um autêntico monstro flutuante. No entanto, não tinha combustível suficiente para executar uma operação e retornar ao Japão. Aliás, não importa o que o Japão tentasse fazer, se ele fosse descoberto, seria alvejado pelos bombardeiros americanos. Qualquer tentativa japonesa de fazer frente ao inimigo resultaria em seu naufrágio. Sendo assim, a forma mais eficiente que encontraram de utilizá-lo seria de enviá-lo para Okinawa e encalhá-lo de propósito na ilha, com o objetivo de servir como uma bateria costeira. Ele ficaria ali atirando contra as forças americanas, até ser finalmente destruído. Essa era claramente uma missão suicida. Seria um terrível fim para o maior couraçado da história, e a joia da Marinha Imperial. No entanto, ele não estaria sozinho. A sua escolta seria formada por 2 cruzadores leves. Oyahagi, sobrevivente da Batalha do Golfo de Leyte, e Osakawa, ambos da classe Yagano. Junto dos 3, estariam 8 destroyers, de classes variadas. Eram eles o Asashimo, o Hamakaze, Isokaze, Suzutsuki, Hatsushimo, o Fuyutsuki, o Sortodo Yukikaze e por fim o Kasumi. Estes eram os únicos navios da outrora Marinha Imperial que tinham reais condições de operar. Contudo, antes de partirem para a missão suicida, o cruzador leve Sakawa foi retirado da operação por falta de combustível. E com medo de perdê-lo, os japoneses o transferiram para as bases mais ao norte do Japão, longe de ataques aéreos. Ele sobreviveria à guerra. A esquadra da frota partiu do Japão no dia 6 de abril, com destino a Okinawa. Oyahagi liderava a formação, com Yamato no meio e os 8 destroyers formando um anel ao seu redor. Não havia nenhuma aeronave para protegê-los. No entanto, a força japonesa foi detectada pelos americanos, e a incrivelmente poderosa Task Force 58 enviou cerca de 400 aeronaves para interceptá-la. Além do mais, caso os ataques dessem errado, os americanos reuniram dezenas de navios para se encontrar com Yamato, próximo de Okinawa. A Operação Tengo estava fadada ao fracasso. Na manhã do dia 7 de abril, Okazumi navegava tranquilo ao lado do Yamato. Essa era uma missão suicida, mas os seus marinheiros estavam muito dedicados no que seria a sua última missão de combate. Se Okinawa caísse, o próximo alvo seria as ilhas japonesas. Entretanto, por volta do meio-dia, os vigias do Kasumi avistaram uma enorme formação de caças americanos. Eram Hellcats, enviados para fazer a varredura inicial contra os caças japoneses. No entanto, não havia zeros de escolta defendendo o grupo. Na sequência, os bombardeiros SB-2C Helldiver e torpedeiros TBM Avenger chegaram com tudo e atacaram os indefesos navios japoneses. Praticamente todas as atenções se voltaram para o Yamato, indiscutivelmente o maior navio da formação, e ele seria atingido por pelo menos 6 bombas e 11 torpedos, e estava em frangalhos. Os marinheiros do Kasumi se empenhavam em atacar os aviões americanos com os seus antiaéreos, mas eram muitas aeronaves. Quando olhavam para o lado, podiam ver o Yamato envolto de uma enorme fumaça preta.
Logo à sua frente, o Yahagi, que estava na vanguarda, também começava a fumegar. Ele seria atingido por 12 bombas e 7 torpedos, e afundaria naquela manhã. Essa foi uma quantidade impressionante para afundar um cruzador leve. O navio realmente lutou. Os destroyers Hamakaze e Isokaze também não conseguiram escapar, mas o Yukikaze, por alguma razão do destino, nenhuma bomba o acertava. O ataque americano veio em múltiplas ondas, e os bombardeiros não paravam de vir. Nesse momento, o Asashimo perdeu potência no motor e começou a ficar para trás. Para manter o anel em torno do Yamato, o Kazumi se colocou ao lado direito da formação. Ele lutou bravamente por 1 hora contra os inimigos americanos. Contudo, à 1h30 da tarde ele seria atingido por uma bomba, que danificou irremediavelmente a direção do navio. Não foi um grande estrago, mas foi uma bomba certeira em um lugar crítico do navio, e o Kazumi estava incapacitado. Ele não podia mais se mover. Mesmo com poucos danos, ele estava completamente paralisado na água, em um momento que havia centenas de aeronaves americanas ao seu redor. Era uma visão terrível para os seus marinheiros. Foi então que muitos bombardeiros começaram a se aproximar, e então jogaram suas bombas. Muitas delas caíam na água. O mar ao redor do navio se enchia de explosões. Foi então que mais uma bomba o atingiu. Ao todo, 17 pessoas morreriam, e 43 ficaram feridos. Não havia mais o que fazer, o Yamato já era uma causa perdida. Foi então que o capitão deu a triste ordem de abandonar o navio. O Fuyutsuki recuperou toda a sua tripulação e lançou 2 torpedos contra o Kazumi, e ele afundou nas águas do Pacífico ao lado do Yamato. O Asashimo, que ficou para trás por problemas no motor, também seria afundado, terminando assim a última grande operação de superfície da marinha japonesa na guerra. Por fim, os japoneses perderam o Yamato. O Yahagi e mais 4 destroyers também seriam perdidos, e um outro seria danificado. Por conta das pesadas baixas, a operação foi cancelada, mas mesmo se eles tivessem chego com segurança a Okinawa, se encontrariam com os navios americanos que o esperavam. Essa operação já estava fadada ao fracasso. Muitos navios japoneses ainda seriam perdidos pelos bombardeios americanos nas ilhas japonesas. Quando a guerra terminou em agosto de 45, a Marinha Imperial Japonesa era apenas uma sombra do que ela já foi um dia. Apenas para termos uma ideia, o único couraçado japonês que sobreviveu às hostilidades, o Nagato, foi reduzido a uma plataforma flutuante, e fora as suas baterias principais, não havia mais nada no navio. O Kazumi foi o simples destroyer, e que provavelmente poucos conhecem, mas a sua história é realmente impressionante. Ele é a personificação do que foi a Marinha Imperial durante a guerra. Experimentou os seus tempos de glória ao lado da frota combinada, e afundou ao lado do Yamato, na emblemática última operação da Marinha Japonesa no Pacífico. Gostou desse vídeo? Deixe o seu like, inscreva-se no canal e não perca os próximos conteúdos. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!